Você é daquele tipo de gente que lê a Bíblia e não entende nada? Você gostaria de entender a palavra de Deus? Você realmente queria entender tudo aquilo que a Bíblia diz? Então esse vídeo foi feito para você. Meticulosidade hermenêutica. A meticulosidade é o atributo de quem é meticuloso, ou seja, é o mesmo que ser cuidadoso ou minucioso. Um adjetivo que qualifica algo ou alguém como atencioso, que está cuidadosamente atento aos detalhes. Hermenêutica é a ciência técnica que tem por objetivo a interpretação de textos técnicos, religiosos ou filosóficos. Interpretação dos textos, do sentido das palavras. Disse, como regra geral da hermenêutica, que HLH, história limita hermenêutica. Explicando melhor, devemos considerar que sempre deve-se interpretar os textos com extrema atenção aos detalhes, mas simultaneamente com extrema atenção ao contexto histórico que envolve o texto. Uma outra regra muito valiosa para o emprego da hermenêutica é que definitivamente não existe texto sem o contexto. Contexto é o conjunto das informações sobre o texto. Quem escreveu, quando escreveu, onde escreveu, como escreveu, em que língua escreveu, que técnica usou para escrever, por que escreveu, para quem escreveu, enfim. Estas perguntas vão fazer você pensar sobre o texto de modo racional, procurando e encontrando respostas ao mesmo tempo. Ler um texto deste modo não é só analítico, mas é revelativo, porque projeta o leitor na posição do escritor ou do emissor. Dentro do conceito de contextualização, há a necessidade de aculturação do entendimento, exigindo de quem interpreta situar-se na cultura e no tempo do emissor da mensagem. Imagine só como o profeta Isaías definiria uma figura como esta, sem ver esse objeto ser usado. Bem, deveria ser mais ou menos assim. Eis que tem um nariz grande e não tem olhos, e uma grande boca virada para cima, e tem seus tentáculos por cima unindo os seus dois lados. É preto com listras brancas e seus tentáculos se entrelaçam por cima. Ao final, esta foi a possível descrição de alguém do século VI a.C. ao ver um simples tênis. Realmente, o desconhecido, além de assustar e intrigar, também confunde. Contudo, analisar o desconhecido faz deste menos desconhecido. Além disso, devemos usar o poder da sintaxe, processo de identificação de cada elemento de uma frase verbal. A análise sintática é a parte da gramática que estuda e classifica cada um dos elementos que integram o período de uma frase. Cabe à análise sintática estudar o período a partir da estrutura e relação do sentido do texto. Observe: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. Bíblia Padrão, revista e corrigida João Ferreira de Almeida, versão de 1995. Observe este versículo e analise cada termo separadamente. Monte e desmonte o texto. E como será possível, deste modo, perceber os detalhes que normalmente não se percebem em uma leitura superficial. Imagine que cada texto e cada parte do texto tem um entendimento diferente que forma um entendimento único. Ou seja, cada palavra ela tem o seu sentido independente para que o sentido completo do texto venha a ser unido dentro do seu entendimento. Deste modo, então, vale dizer que quando você começa a entender cada parte do texto,
você conspira e caminha para o entendimento do texto inteiro. Mas se você procura analisar de cara o texto de modo completo, às vezes você passa despercebido por partes do texto que você só perceberia se analisasse ele detalhadamente. Entenda, entender a Bíblia depende de que você venha estar atento aos detalhes. Isso se chama hermenêutica e comumente chamado de meticulosidade. Se você gostou desse vídeo, fique conosco. Vão haver muito mais destes. Deus te abençoe.